E sabe como eu recebi essa palavra, queridos? Essa palavra, ela frutificou, ela floriu mesmo essa madrugada. Foi quando ela tomou corpo. Mas eu recebi essa palavra sem saber, nos meus momentos de angústia, nos meus momentos de ansiedade. Ontem, enquanto eu tomava banho, eu pensava assim: Senhor, mas teu povo vai chegar naquela igreja amanhã e eles buscam a tua palavra, eles querem ouvir a tua palavra. Eu não recebi nada do Senhor. E aí eu fui meditando, fui pensando, e aí Deus me mostrou o que Ele falou comigo esses dias. Eu até dividi com alguns irmãos que, para ser curado, eu fui para o meu teclado lá, e eu recebi uma música do Senhor, e eu ministrei essa música ali para o meu coração. E essa música falava sobre lançar toda a nossa ansiedade diante do Senhor. Estamos passando tempos muito difíceis nos nossos negócios. Nós temos aqui o Felipe que trabalha comigo. Vou chamar de Felipe hoje, porque senão depois ninguém sabe o nome do menino, tadinho. É quem eu chamo de Lemão sempre. E nós temos passado tempos difíceis no nosso trabalho. E esses dias atrás, entregando algumas obras, Felipe indo com o Vitor lá para São Paulo entregar algumas peças. E eu na minha casa aflito, angustiado, ansioso, para que a resposta fosse positiva, para que as coisas dessem certo. Mas eu daqui de Jundiaí vou ficar ansioso por algo que está acontecendo lá em São Paulo, que eu não posso fazer nada. Posso só dar um suporte por telefone e ajudar a tomar decisão. A ansiedade, meu irmão, ela é gerada em nós por causa do nosso medo. E o medo não é de todo ruim, foi Deus quem colocou. Porque se você não tiver medo de atravessar a rua, você pode ser atropelado. Se você não tiver medo de se afogar, você vai tentar atravessar um mar a nado. Se você não tiver medo de altura, você vai chegar na beira dos precipícios e vai correr um risco muito grande. O medo, ele é importante. Mas a ansiedade é quando o medo está bagunçado. E o medo começa a tomar lugares em nós que já não era para tomar mais. Existe um medo que te protege, mas existe um medo que te para, e esse é o pânico. O nome desse medo não é medo mais, é pânico. Porque um medo que te faz recuar na hora que um cachorro bravo está vindo, foi Deus quem colocou em você para você se defender. Mas um medo que te trava no momento de qualquer insegurança da vida, esse é o pânico, e esse não veio de Deus. A ansiedade é o maior inimigo das nossas almas, um dos maiores inimigos da nossa alma. E é gerada por nós mesmos. Lógico que o inimigo vai se aproveitar de situações e vai lançar seus dardos inflamados para que a gente caia nesse lugar. Mas quem gera ansiedade dentro de você, meu irmão, é você mesmo. Quem gera ansiedade dentro de mim sou eu mesmo. Mas existe alguém que nos mostra como sair desse lugar. A ansiedade, ela acontece porque os medos vão ficando bagunçados diante de problemas que a gente enfrenta, queridos. E tem vários tipos de problemas. Tem problema que você tem o controle sobre ele. E tem tem problemas que vocês não têm controle sobre ele. Nós não temos controle, não tem o que fazer. E a minha esposa estranhou esses dias que eu falei para ela: eu ando muito ansioso, amor. Ela falou assim: você é ansioso? Porque ela me conhece. Queridos, eu posso ter muitos defeitos, mas tem uma coisa que Deus colocou em mim que é muito difícil de encontrar em algumas outras pessoas, é o meu otimismo. Eu sempre acho que tudo vai dar certo, é por causa do meu temperamento, o meu temperamento é assim. Mas nesses últimos dias, minha personalidade foi mudando, meu temperamento parece que foi sendo alterado, e eu passei a sair desse... E eu não considero que o otimismo, ele não seja virtuoso, eu acho que ele é virtuoso. Eu acredito que ser otimista é, de certa forma, expressar fé em Deus, porque meu otimismo está nele, crendo que é Ele quem vai fazer. E a Pri achou estranho eu estar ansioso, porque eu sempre tive uma filosofia de vida que é assim: eu tenho um problema, porque todos nós temos, amém? Jesus nos prometeu que nós teríamos três coisas. Ele nos disse que nós teríamos problemas, Ele nos disse que nós teríamos alegria e teríamos vida eterna.
Quantos aqui tem problemas? Deixa eu ver. Amém. Agora, vida eterna e alegria também você precisa ter, meu irmão. Agora, existem problemas, eu estava falando sobre o meu jeito de lidar com problemas, eu penso assim, você tem um problema, querido? Beleza, vamos fazer um diagrama aqui. Dá para resolver? Dá. Então não tem com o que se preocupar. Você tem um problema? Tenho. Dá para resolver? Não. Então não tem com o que se preocupar também, que não tem nada para fazer. Vai fazer o quê? Vocês estão me entendendo, gente? Isso é muito difícil, colocar isso em prática para boa parte das pessoas. Mas por muito tempo da minha vida, isso pode parecer para alguns até irresponsabilidade. Não é, querido. Quando tem o que fazer, faz. E que seja feito. Quando não tem o que fazer, meu irmão, tem coisa que está na mão do Senhor. Você pode estar... Eu vou falar uma coisa para vocês, nós estamos falando muito de descanso no Senhor aqui. Daniel foi para uma cova cheia de leões famintos. O que ele fez naquele lugar? Dormiu. A Bíblia diz que Estevão, ele pregou uma mensagem, lá em Atos capítulo 7, é o que a gente chama de tiro de bazuca, porque ele pregou a Bíblia inteira em Atos 7. E quando ele chegou no momento, falou assim, vocês mataram o Cordeiro de Deus. Os homens apanharam algumas pedras e começaram a apedrejá-lo. O que a Bíblia diz? Ele viu os céus abertos e adormeceu. Não tinha o que fazer. Mas por pior que seja a perseguição que você esteja sofrendo, meu irmão, quero dizer uma coisa para você, por pior que sejam os seus problemas, ninguém vai roubar o seu colchão. Ninguém vai roubar o seu colchão do Senhor, não, meu irmão. Porque sabe o que você faz na hora que a coisa apertou mesmo e você já não tem mais o que fazer, fugiu do seu controle? Descansa em Deus, porque agora é Ele que vai começar a agir. A hora que as coisas fogem da sua mão, meu irmão, não tem mais o que fazer. Acredite, querido, Deus está te preparando para tempos assim. Onde você vai aprender a descansar no Senhor. E o próprio Senhor Jesus nos ensinou, porque Ele nunca saiu daquele barco. O barco estava no meio da tempestade, Jesus estava lá, mas estava dormindo. O que isso quer dizer? A hora que a gente desperta o Senhor, dentro de nós, dentro do nosso barco, dentro da nossa vida, é a hora que Ele acalma a tempestade. Agora, enquanto os discípulos só olhavam para a tempestade e se esqueciam que Jesus estava ali, dentro do barco, a tempestade foi atemorizando cada vez mais eles. Por isso, meu irmão, se você tem um problema, dá para resolver? Resolva. Preferencialmente de forma preventiva, porque sai mais barato, é mais rápido, é menos custoso, menos doloroso. Agora, se você tem um problema e não dá para resolver, descansa no Senhor. Eu estou doente, pastor, eu estou uma doença seríssima, os médicos não descobrem, os médicos não sabem o que é. Meu irmão, descansa no Senhor. O que mais você vai poder fazer? Não há nada que esteja debaixo desse sol que não esteja no controle do Senhor. Ele está controlando todas as coisas. E aquilo que não, algumas coisas podem não estar na vontade dele, mas está dentro da permissão dele. Ele permite. Agora acredite, querido. O pardal ele não planta e nem guarda a semente, mas ele tem o que comer. Os lírios não tecem, mas nem Salomão com toda a sua glória se vestiu com tanta riqueza e com tanta beleza como os lírios do campo. A ansiedade, ela é desconfiança de que Deus não vai fazer a sua parte. E sabe, queridos, ontem eu e a Ade, a gente estava conversando sobre isso. Eu, a Ade e alguns irmãos estavam ali perto, né, mas naquele momento a gente falava muito, assim, específico, nós dois ali. E a gente falava sobre às vezes como a gente fica desconfiado de quando Deus não vai fazer uma obra na vida de alguém, por exemplo. Quando os discípulos foram enviados por Jesus, Jesus disse para eles assim, olha, vocês vão para uma cidade, se aquela cidade não receber vocês, quando vocês estiverem saindo, sacode até o pó dos vossos pés contra aquela cidade, ou seja, vocês não vão levar lembrança nenhuma daquele lugar.
Mas eram discípulos do Senhor, eram homens cheios do Espírito Santo. Teria algum lugar que eles entrariam e não seriam ouvidos? Sim, teria. Está vendo como isso foge do controle? Porque o meu papel, meu irmão, o seu papel, é entregar a carta. Existe um emissor, que é o Senhor. Existe um carteiro, que somos nós. E existe um destinatário, que é aquele que vai receber a palavra. Deus vai fazer a parte dele, entregar a palavra. Nós vamos fazer a nossa, levar até a pessoa. Deus vai dar a palavra, a gente vai entregar a palavra, e aí quem vai receber a palavra é quem vai dar a resposta ou não. E sabe de quem que é essa obra? Do Senhor. É o Espírito Santo de Deus quem convence o homem da justiça e do juízo. Esse é só um exemplo. Mas quantas vezes que nós vemos os nossos irmãos passando dificuldade, e às vezes nós somos roubados e ficamos ansiosos pelo nosso irmão. O nosso irmão está passando um tempo difícil e a gente quer ajudar, quer pôr a mão, quer tirar ele daquele lugar. E na verdade não é para tirar, porque é Deus quem está permitindo e administrando um problema na vida dele para aperfeiçoar aquele irmão. Por isso nós precisamos ter muito discernimento, entendendo os tempos e a movimentação de Deus para tudo, porque às vezes você pode tirar alguém do aperfeiçoamento dele e atrasar aquilo que Deus está fazendo. Por isso é importante a gente entender quando realmente entra a nossa vez de fazer e quando é a hora de deixar o Senhor agindo e nós descansarmos no Senhor. E se a desconfiança ela é falta, se a ansiedade ela é desconfiança de que Deus não vai fazer, porque pensa comigo, quando que nós ficamos ansiosos? Quando nós estamos diante de problemas e a nossa mente começa a produzir tudo dando errado. Isso é desconfiança de que Deus não vai fazer aquilo que cabe a Ele. E desconfiança é exatamente o contrário da fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso eu chego nesse ponto onde eu digo para os irmãos, apesar de todos nós aqui passarmos por tempos difíceis e às vezes sermos ansiosos e termos relapsos de ansiedade, queridos, isso desagrada a Deus. E nós precisamos realmente ser curados disso. Precisamos mudar o nosso jeito de viver. Porque a ansiedade mostra desconfiança e incredulidade naquilo que Deus está fazendo. E eu me sinto à vontade de falar desse jeito, porque não é uma voz de acusação, porque eu estou falando aqui, eu comecei falando para vocês que eu recebi essa palavra quando eu estava ansioso. Amém, queridos? Ou seja, eu estava caindo nesse pecado. Eu errei nisso. Então o Senhor falou isso comigo primeiro. Agora, por que a nossa fé falha? Sem fé é impossível agradar a Deus, mas por que a nossa fé às vezes falha? Porque é muito mais fácil acreditarmos naquilo que nós estamos vendo do que naquilo que é eterno. Quando você olha para a sua vida hoje, para a situação como você vive hoje, talvez, querido, você se depare com situações muito difíceis, e parece que situações incontornáveis, e não vai ter o que fazer. Mas Deus está olhando com um olhar de eternidade para esse momento. E ainda que você passe por momentos difíceis, a Bíblia diz assim que o nosso sofrimento está produzindo uma glória muito maior. E essa leve e momentânea tribulação que nós estamos passando nem se compara com o peso de glória que está sendo gerado. Por isso Deus, com toda a sua sabedoria, com toda a sua eternidade, com toda a sua onisciência, Ele olha para o momento que você está vivendo e diz assim: filho, isso que você está passando é um cisco diante de toda a vida de glória que eu preparei para você. Agora, queridos, a nossa fé falha, porque quando a situação vai apertando, os gigantes, os desertos, vamos usar as linguagens figuradas de Bíblia aqui, né? Os problemas, eles vão se tornando cada vez mais visíveis, e quando o problema vai se tornando visível, Deus vai se tornando cada vez mais invisível para nós. Quando os problemas vão chegando cada vez mais perto, o Senhor vai ficando cada vez mais longe, às vezes, é o que me parece. Porque quando nós começamos a deixar os problemas tomar conta do nosso coração e da nossa alma e da nossa vida.
A Bíblia nos ensina e nos dá alguns escapes para isso. Outro motivo de nós falharmos a nossa fé é esquecermos daquilo que Deus já fez. No Salmo 106, versículo 13, diz assim: muito depressa, porém, esqueceram os seus feitos e não quiseram esperar para conhecer mais de seus desígnios. O salmista estava se referindo aqui ao povo que atravessou um mar aberto, com água dos dois lados e andando a seco no meio do mar. Sabe por que você fica ansioso, meu irmão? Porque você não se lembra do tempo que Deus já cuidou de você. Tem uma frase que é da Marinha Americana, e tem até um livro com esse título que eu li, que diz assim: o único dia fácil foi ontem. Por quê? Porque já passou, você já venceu ele. O problema é que quando a gente já venceu, a gente esquece o quanto foi difícil naquela época para nós. E não se lembra que naquela época o Senhor amparou a cada um de nós, estendeu sua mão poderosa e nos trouxe para perto dele e cuidou de nós. Esse povo de Israel tinha passado, eu vou falar de novo, a seco no meio de um mar, as águas se abrindo. Gente, a gente fica pensando, se eu passar por isso aí, eu nunca mais desvio. Como que eu vou desviar depois de ver um mar aberto e passando no meio? Não tem jeito, não cabe na minha cabeça. Mas aquele povo atravessou, entrou no lugar de peregrinação no deserto, passou ali alguns dias, eles já estavam falando: ô Moisés, você e Deus combinaram de trazer a gente aqui para o deserto para morrer de sede, é? Não tinha um jeito mais bonito de falar isso, não? Falou: Moisés, olha, a gente está precisando de ajuda, rapaz, que a gente viu o quanto que Deus é poderoso, aquilo que Ele já fez, a gente não está vendo água aqui, vamos orar e buscar a Deus, Ele vai prover, porque se Deus fez tudo aquilo no mar, vocês acham que qual que ofenderia mais a Deus, né? Aquela primeira situação ou essa última? A que eles fizeram. Lamentações, no capítulo 3, versículo 21, diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Davi era um homem de baixa estatura quando ele foi enfrentar Golias, um homem de 3 metros de altura, robusto, velho de guerra, veterano. Os homens que estavam perto de Davi falaram para ele assim: Davi, você é moço e ele já é veterano de guerra. Rapaz, não faz uma coisa dessa, não é a besteira que você está fazendo. O que Davi fez? Ele se lembrou das vitórias que Deus já tinha dado para ele. Ele falou assim: quando vem o urso ou o leão e toma as ovelhas, eu vou contra eles e firo eles de morte. E Davi sabia que ele fazia isso no poder do Senhor. E meu irmão, a hora que você tira uma ovelha da boca de um urso e de um leão, o leão vai vir para cima de você, não vai vir mais para cima da ovelha. Como um homem franzino, um homem de estatura baixa, tira uma ovelha de um urso ou de um leão? A boca de um leão é maior do que a nossa cabeça, cabe a cabeça inteira dentro. Davi tinha um sentimento que agradava muito a Deus, ele se lembrava das vitórias que o Senhor tinha concedido para ele, porque ele sabia que era impossível fazer aquelas coisas. É impossível um homem agarrar um leão com as próprias mãos e tirar uma ovelha da boca dele e ainda dar um safanão ao leão e mandar ele embora. Isso só pode vir de Deus. Agora, meu irmão, quando você está passando por dificuldades, você está passando por momentos difíceis, por que você só olha para o problema difícil? Por que a gente só olha para o momento complicado e não olha para aquilo que Deus já fez para nós? Eu divido com o Felipe que uma vez eu cheguei num restaurante, fui pedir a marmita, olhei no aplicativo do celular, eu não tinha dinheiro para marmita. Aí eu falei: deixa quieto para a moça, virei, voltei e fui embora. E eu suportei esse dia. Por que eu não vou suportar agora? Que as coisas estão indo bem melhor do que antes. As coisas estão acontecendo, estão fluindo, os nossos sonhos estão sendo realizados. É que às vezes nada... É aquela velha frase que eu sempre falo aqui: às vezes as coisas parecem que está dando errado, mas não está dando certo do jeito de Deus. Você imagina, se tudo desse só certo, só certo, só... Gente... Ia ser bom, né? Não ia ser ruim, não. Não vou nem falar aqui que ia ser ruim, lógico que não. Por mim é o que eu quero. Mas eu digo uma coisa: as nossas estruturas nunca mais seriam mexidas por Deus. E talvez a gente ficasse emocionalmente, psicologicamente estatizados, parados, imóveis e sem desenvolvimento pessoal, sem ser aperfeiçoado no Senhor. Lamentações diz assim: contudo eu quero lembrar do que pode me dar esperança.
A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se plenamente a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Sendo assim, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele depositarei a minha esperança. Está recebendo aí uma chave, querido, para você vencer a ansiedade, em nome de Jesus? A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, e nele depositarei toda a minha esperança, nele depositarei toda a minha confiança. Os que confiam no Senhor correrão e não se cansarão, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Quando a gente experimenta esse lugar de confiança em Deus, quando a gente olha muito mais para as coisas boas que o Senhor tem feito, o problema é esse, é que a gente sempre olha para aquilo que a gente não tem. Passe a olhar para aquilo que Deus já te deu, querido. Você não vai ser ansioso, Deus te deu uma família, Deus te deu uma casa. Ah, eu moro de aluguel. Não, mas o aluguel todo mês que você está pagando é Deus que está provendo, o teto ainda está sobre a sua cabeça, querido. Deus te deu uma casa também. Quando os discípulos tinham uma multidão para dar de comida, Jesus falou assim, vamos alimentar o povo. Felipe falou o que para ele? Ele falou assim, nós não temos alimento. Jesus falou para ele, o que nós temos? Felipe falou, olha, nós não temos nada. Tem um menino aqui que tem 3 pães, 5 pães e 2 peixinhos. E a gente está contando que nós 12 é capaz de tirar dele para dar... Brincadeira. Mas Felipe falou assim, o menino aqui tem pão, o menino aqui tem peixe, mas o que é 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 pessoas, e não são pessoas normais, são crente, e crente come mais. Jesus, quando falou para Felipe o que nós temos, Jesus estava nos dando uma lição, para nós olharmos para aquilo que Deus pode usar para trabalhar na nossa vida. Felipe, com a sua mentalidade só humana, com a sua visão só das coisas passageiras, olhava para aquilo que faltava. Ele olhava para a demanda, ele olhava para 5.000 pessoas, mas Jesus estava olhando para 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus falou para ele assim, bora, começa a servir o povo aí. Dividiu, todo mundo comeu, se fartou e sobrou. E esse é um segredo de milagre de Deus nas nossas vidas, e que nós às vezes perdemos isso da mente. Quando a Bíblia nos fala, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, eu tenho que olhar para aquilo que Deus já me deu. Eu tenho um amigo que toda vez que eu pergunto para ele, e aí meu amigo, como é que você está? Você está bem? É o PH, pastor Felipe, lá de Montemor. Ele fala assim, rapaz, ele é nordestino, né, de Natal, ele fala assim, rapaz, estou melhor do que eu mereço, viu? Porque o certo seria tomar uma surra todo dia, e não estou levando. Aí eu digo, e é. Olhando para isso, queridos, veja se não é verdade. Toda vez a gente responder desse jeito, né? Minha vida vai bem melhor do que eu mereço. Um dia perguntaram para mim, pastor, a gente é predestinado à salvação? Eu falei, para a salvação eu não sei, eu sei que todos nós estávamos predestinados à morte. E eu ouvi isso do pastor André Chalit e depois comecei a reproduzir também. Eu falei, uma coisa eu sei, todos nós estávamos predestinados à morte. Então, tudo que nós vivemos aqui hoje é bem melhor do que a gente merece. O que nós merecemos, com certeza, não é isso. O que nós vivemos hoje. Por isso, queridos, olhe para aquilo que Deus já te deu, e não para aquilo que está faltando. E Deus vai trabalhar nisso que Ele te deu, em nome de Jesus. Filipenses, no capítulo 4, é o texto que eu quero usar para encerrar essa mensagem. Hoje a gente vai pregar bem rápido aqui, bem breve. Mas eu creio que, de forma bem objetiva, nós vamos também já conseguir, junto com o Espírito Santo, alcançar os corações e entregar chaves para os irmãos aqui, para que você vença a ansiedade em nome de Jesus. Não andeis ansiosos, Filipenses capítulo 4, de 6 a 8. Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso
Pensai. Filipenses nos dá mais uma chave para vencer a ansiedade. Ao invés de você pensar no seu problema, começa a pensar nisso. No que tem louvor, no que é bom, naquilo que Deus fez. Queridos, olha, eu estava falando com o Lucas, agora ele estava dividindo comigo um problema que é parecido com o de casa, que a cachorrinha dele tem uma dificuldade enorme lá de ficar sozinha. Quando ela vai ficar sozinha em casa, ela fica deprimida. Que nem naquele áudio que rola na internet. Ah, estou com depressão. E a Nina também é assim. A Nina é a minha vira-latinha. Eu tenho uma vira-latinha lá que fica cuidando da vida dos outros lá em cima da casa. Lá, ela fica só bisbilhotando. E a Nina, quando a gente sai também, ela também fica com depressão. E a gente consultou um adestrador e falou para ele, aí, o que você acha? Ó, pega petisco e espalha na casa, onde ela fica, onde ela tem acesso, ou compra uma bolinha daquelas que o petisco fica preso dentro e dá para ela, alguma coisa que ela goste muito. E aí quando vocês saírem, ela vai ficar distraída com o petisco. Ela vai associar a sua saída com uma recompensa, quando você sai tem petisco, e também vai esquecer que você saiu porque tem que ficar catando todos os petiscos, porque vai ficar tudo espalhado. Aí você vê que a cabeça vazia é a oficina do diabo, né? Até com o cachorro. Porque você deixa o cachorro ocupado e ele fica bem. E a gente testou isso e funcionou. E agora ela fica melhor quando ela está sozinha. No começo era um desespero, uma gritaria, uma choradeira lá em casa. Estava acabando o mundo para ela. E olha, eu digo que isso é até para os cachorros, irmãos, longe de mim, comparar a nossa vida com a vida de cachorro. Mas alguns comportamentos, de fato, se assemelham, né? Alguns instintos deles são também iguais aos nossos, né? E vocês estão me entendendo, né, gente? Vocês não estão ofendidos por isso, não, né? Em nome de Jesus, hein? Porque o que Filipenses está falando é exatamente isso. Queridos, distraia a sua cabeça com aquilo que é bom. Fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes depositai diante do Senhor as vossas orações, as vossas súplicas com ações de graça. Então essa é a primeira chave. Está ansioso, vai buscar Deus, vai orar, vai louvar, até que isso passe e saia do teu coração. E depois tem outro conselho do Senhor. Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é louvável, tudo aquilo que é... Nisso pensai. Essas chaves são poderosas para nós, queridos. Quando você se vê ansioso agora, começa a pensar no teu filho, na tua filha, na tua família. Coisa boa. Começa a lembrar do culto de domingo, que Deus operou algo maravilhoso, você chorou na presença dele. Começa a lembrar que de manhã, antes de você sair de casa, você orou, buscou a Deus, e Deus encheu seu coração de alegria. Amém, queridos? Amém. Quando você estiver propenso a ficar ansioso, troca de pensamento, vira a chave, muda isso em nome de Jesus, e começa a pensar naquilo que Deus está fazendo de bom na tua vida. Começa a pensar nas coisas grandiosas que o Senhor fez em você. Ah, pastor, mas eu tenho muitos problemas, é muito difícil, que eu saio de um, caio no outro. Eu fujo de um, caio no outro. Ah, Deus não dá um problema maior que você pode suportar. Deus está achando que eu sou o Rambo, então. Não é possível. Querido, eu digo para você que, de fato, Deus, Ele não deixa acontecer nada na sua vida sem antes te dar um escape. E o escape Ele já deu naquela cruz. E o escape Ele está dando para você nessa palavra. Na Bíblia, eu estou falando não na palavra que está sendo pregada hoje, mas você vai recorrer à Bíblia, ela vai te dar as instruções que você precisa. As verdades de Deus são as verdades absolutas sobre nós, queridos. Não é as mentiras que o inimigo faz na nossa mente, dizendo que as coisas vão dar errado, que vai acontecer do pior jeito possível. Não, as coisas vão acontecer do jeito que Deus quer que aconteça, e por mais que pareça que está dando errado, está dando certo do jeito de Deus. Confie no Senhor. Ele tem cuidado de cada um de vocês. Parte da música que eu fiz aquele dia, eu dizia assim, o pardal se alimentou, e os lírios se vestiu, e nada lhes faltou. Nada faltou. Jesus prometeu lá depois do dilúvio, enquanto houver sol sobre a terra, haverá semente e colheita. Querido, nada vai te faltar. Em nome de Jesus. Descansa no Senhor. Ele tem cuidado de vós. Amém, queridos?